Estudando eletrização e nessa aula iremos aprender o conceito daquilo que é uma carga elétrica. Carga elétrica é o nome que se dá a certas propriedades apresentadas por um corpo ou partícula. Quando dizemos que dois corpos apresentam cargas e sinais contrários, estamos dizendo que, nas mesmas condições, apresentam propriedades contrárias. Eu tenho um corpo A, aproximo do corpo A um bastão e verifico que ele é repelido. Nas mesmas condições, eu aproximo um bastão do corpo B e eu verifico que ele é atraído. O que a gente conclui? A gente conclui que o corpo A e o corpo B, eles têm propriedades contrárias, razão pela qual a gente fala que eles possuem cargas elétricas e eles possuem cargas elétricas contrárias. Então, A e B, nas mesmas condições, apresentam propriedades contrárias. Consequentemente, A e B apresentam cargas e cargas de sinais contrários. Bom, vamos falar a respeito do átomo. Um átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo atômico. Os elétrons giram em torno do núcleo. Os prótons e elétrons apresentam cargas e sinais contrários, e o nêutron não possui carga. Convencionou-se que o próton apresenta carga positiva e o elétron apresenta carga negativa. Essas cargas apresentam o mesmo valor. Como num átomo, em um estado normal, o número de elétrons é igual ao número de nêutrons, o átomo em estado normal não manifesta propriedades elétricas. Ele é neutro. A menor quantidade de carga que existe na natureza é chamada carga elementar, representada pela letra E, e tem um módulo igual à carga do próton, que por sua vez é igual à carga do elétron. Então nós temos que a carga elementar é 1,6 que multiplica 10 a menos 19 coulomb, onde o coulomb, que é o C, é a unidade e é a unidade de carga elétrica. Quais são os princípios da eletrostática? O primeiro princípio, e o princípio mais importante, é o princípio da atração e repulsão. Ele me fala que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Quem nós temos, então, ao aproximar um corpo positivo de um corpo positivo, eu tenho uma força de repulsão. Ao aproximar um corpo positivo de um corpo negativo, eu tenho uma força de atração. Segundo princípio, é o princípio da conservação da carga elétrica. Ele me fala que em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas é constante. Importante lembrar que o princípio da conservação da carga elétrica está para a eletrostática da mesma maneira que o princípio da conservação da energia está para a mecânica. Enfim, se temos um sistema isolado, se nada é acrescentado e nada é tirado, a quantidade de elementos ali dentro sempre permanece e sempre permanece constante. Bom, para ilustrar o princípio da conservação da carga elétrica, vamos chamar de Q a quantidade de carga que um corpo tem. Aí eu tenho um corpo A, um corpo B, que são colocados em contato. Eu observo uma troca de carga entre eles e é o momento onde eu passo a ter duas novas cargas. O que o princípio da conservação da carga elétrica nos fala? Ele nos fala que caso eu some as cargas depois da interação, tem que ser igual à soma das cargas antes da interação. Então, QA mais QB é igual a Q'A mais Q'B. Ou, matematicamente colocando, o somatório de cargas elétricas antes tem que ser igual ao somatório de cargas elétricas depois. Agora, uma coisa importante na eletrostática é a ideia de que a natureza normalmente é neutra. O que significa ela ser neutra? Ser neutra significa que o número de cargas positivas é sempre igual ao número de cargas negativas. Eletrizar um corpo
é um processo através do qual eu forneço cargas elétricas a esse corpo. Razão pela qual vamos estudar agora quais são os tipos de eletrização que nós podemos ter. A primeira eletrização atende pelo nome de eletrização por atrito. É uma sequência na qual eu esfrego um corpo no outro, excito os átomos, os elétrons se afastam do núcleo e eventualmente pode acontecer de elétrons de um corpo pular para elétrons do outro corpo, para o outro corpo. O corpo que perde elétrons fica positivo e o corpo que ganha elétrons, por sua vez, vai ficar negativo. Vamos lá. Quando dois corpos neutros de materiais diferentes são atritados, ocorre uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Um corpo eletriza-se positivamente e o outro negativamente, com quantidade de cargas iguais em valores absolutos. Temos a ebonite, que é um emborrachado natural, e que eu vou esfregar na lã. Ao esfregar a ebonite na lã, eu observo que eu estou excitando os átomos dos dois materiais. Consequentemente, pode ocorrer um fluxo de elétrons, por exemplo, da lã para o ebonite. Naquele em que eu tenho um fluxo de elétrons, quem perde elétrons fica positivo e quem ganha elétrons vai ficar negativo. Consequentemente, a ebonite fica negativamente carregada e a lã ela fica positivamente carregada. Então nós temos aí a eletrização por atrito. É importante lembrar que ela só ocorre entre corpos de natureza diferente e, ao final do processo, os corpos adquirem cargas simétricas. Simetria, as cargas têm o mesmo número, mas têm sinais e têm sinais contrários. A segunda eletrização que nós temos é a eletrização por contato. Mas para que a gente possa entendê-la, vamos entender um pouco a respeito de condutores e a respeito de isolante. Um corpo condutor é aquele que tem condições de conduzir eletricidade devido a ter na sua constituição elétrons livres, que são elétrons fracamente presos ao núcleo do átomo. Já um corpo isolante, ele não tem elétrons livres. Consequentemente, ele não tem como conduzir e ele não tem como conduzir a eletricidade. Na verdade, eu estou mostrando um pêndulo constituído por uma bolinha neutra pendurada em um fino fio de nylon. Eu vou aproximar um bastão negativamente carregado. Observo que no primeiro instante a bolinha é atraída, existe um troca de cargas elétricas entre eles e, por consequência, a nossa bolinha ela passa a ser repelida. Bom, tem uma ebonite negativa, ela interagiu com aquela bolinha que inicialmente estava neutra. A esfera metálica é repelida porque adquire cargas do mesmo sinal do bastão. Agora, eu vou manter o pêndulo e eu vou colocar entre os dois uma barra de metal. O metal, ele tem elétrons livres. Então, ele vai deixar que o fluxo de cargas elétricas continue a existir entre a ebonite e entre a bolinha. Ao aproximar um bastão, eu verifico o mesmo resultado da experiência anterior. Em um primeiro instante, a bolinha é atraída, para que depois ela passe a ser o quê? Para que depois ela passe a ser repelida. Então, o metal permitiu que cargas chegassem até a esfera, devido a ele ser um condutor.